Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Mas antes de pedir sua inscrição, eu quero deixar aqui um recadinho para você. Gente, eu tô com mais de 95 mil inscritos aqui, né, junto com vocês, mas sei que nem todo mundo que assiste os vídeos aqui são inscritos ainda no canal, sabe? Eu tô aqui bolando um jeito maneiro de entregar, de repente, umas camisas históricas do Vasco, de sortear pela Loteria Federal, né, algumas camisas junto com vocês. Você que é membro aqui do canal também tem esse benefício, tudo bem baratinho, tudo bem em conta, o clube de membros aqui. A inscrição é de graça, você só se inscreve, clicou uma vez, tá inscrito, ponto. Vou pedir, de repente, para o Edmundo autografar algumas camisas, eu vou sortear junto com vocês aqui, ao vivo e tal. Já está chegando a marca aí de 100 mil inscritos, falta um pouco mais, então ajuda aí também, se você que gosta aqui do canal, e até que não gosto, mas sou inscrito porque quero acompanhar, gosto de acompanhar com você, Eduardo, estou aqui, concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas somos vascaínos também e tal. Então se inscreve aqui, confirma a sua inscrição, é muito importante pra gente aqui, é de graça, tá certo? Deixe seu like, o vídeo vai alcançar mais vascaínos, habilite o sino das notificações e compartilha com todo mundo aí, é muito legal quando você compartilha, quando você ajuda o canal e não paga nada, tá? Mas o sorteio das camisas, com 100 mil inscritos aqui, eu vou sortear uma pra galera no geral e outras eu vou sortear para os membros aqui do canal que ajudam e ajudam pra caramba, tá certo? E membro aqui é tudo, você clica lá que você vai ver que é bem barato mesmo, valor mínimo aí, não vai fazer tanta diferença para vocês não. Para mim a quantidade faz muita, para vocês pouca. Trabalho independente, com viagens e tudo mais, para cobrir o Vasco fora do Rio de Janeiro é tudo muito caro, tá certo, gente? Bom, vamos falar agora do nosso Vasco, né? Não vamos sem mais delongas aqui, porque temos assuntos importantes. Eu vou começar sobre o Robson Bambu. Robson Bambu nunca agradou a torcida, né? Desde quando chegou, não agradou, enfim, é um jogador que foi até bem em alguns jogos, mas não é aquele zagueiro, né? Aquele cara, o zagueiro dos sonhos, né? Do torcedor vascaíno, não é isso que o vascaíno queria, não é isso que o vascaíno sonhava, e o Vasco deve devolver o Robson ao clube francês, né? O Lille, né? Da França, ele pertence ao Lille e deve ser devolvido para o clube. E aí é aquela questão, né? Eu aprovo, se tiver que corrigir rota, realmente tem que ser agora, né? Não é mais iniciozinho de campeonato. O Vasco já jogou boa parte do Campeonato Brasileiro e venceu apenas um jogo, e isso é muito sério, isso é muito importante, né? A gente precisa realmente ficar atento, ficar ligado. Então, começando com esse assunto do Robson Bambu, o Vasco deve devolver, sim, o jogador ao Lille da França. Trocando de assunto aqui, falando sobre agora um novo zagueiro do Vasco, praticamente fechado, o zagueiro Lianco, né, já resolvendo as questões contratuais com o Vasco. É um zagueiro de 26 para 27 anos, com passagens aqui pelo Botafogo, né, fez carreira juvenil, né, e tal, na base, fez base no Botafogo, depois foi para o São Paulo. É um zagueiro muito bom, raçudo, vontade, excelente jogada aérea. Eu acho que chegaria, na minha opinião, para jogar com o Léo na zaga do Vasco e formaria uma bela zaga. Eu acho que realmente o Vasco faz um bom negócio aqui relacionado ao Lianco, tá certo? Então o Lianco deve chegar para jogar na equipe do Vasco. Assunto esse que eu trouxe hoje mais cedo, no vídeo mais cedo hoje, e é isso. Gosta do Lianco? Então se inscreve e sobe o like aí. Aprova a contratação do Lianco? Sobe o like aí. Bom, o Vasco foi multado também pelo STJD, né? Aquele jogo contra o Santos, quem lembra aí? O árbitro estava de maldade, a torcida revoltada, árbitro ridículo em campo. Enfim, ele relatou tudo na súmula, tudo o que aconteceu ali dentro de São Januário, enfim, para sacanear o Vasco, né? Enfim, o Vasco foi multado em apenas 3 mil reais, é pouco para o Vasco, mas eu não gosto da atitude. O problema não é o valor, o problema é a atitude, sabe, dos caras, assim, a covardia, sabe? Eles enxergam o lado mal, sabe? Não olham assim, pô, peraí, vamos pedir calma para a torcida. O árbitro errando o tempo inteiro. Aliás, isso não é novidade dentro do Vasco, né? Erros acontecem diariamente, assim, dentro do Vasco, principalmente nos jogos do Vasco, né? São erros realmente recorrentes da arbitragem do Vasco. Bom,
Falando aqui, só voltando aqui no assunto Lianco, o Vasco está disposto a pagar R$ 1 milhão pelo empréstimo do zagueiro. Tá certo? Então, assim, vale a pena, tá, gente? Vale a pena. O Vasco tem que investir mesmo. O Vasco precisa fortalecer esse elenco mesmo. E se tiver que mexer no bolso, meter a mão no bolso para pegar o jogador emprestado, contratar, né, jogadores emprestados e tudo mais, tem que desembolsar e tem que investir pesado. Para isso viramos SAF. Foi por isso que nós viramos SAF. Tá certo? Sobre o Cuéllar, outro reforço do Vasco aqui, o Vasco pode, na verdade, contratar. O Corinthians e o staff do jogador, né? O Corinthians não tem condições de pagar. O Corinthians está atrasado, tá? É um clube realmente combalido financeiramente falando. O jogador vai para lá com várias promessas e vai sair com salário atrasado. Essa é a realidade. Eu respeito a instituição do Corinthians aqui, sabe? O Cuéllar voltou a ter seu nome considerado pelo Vasco para a próxima janela de transferências. A negociação do Corinthians com o Al Hilal está parada e por isso o Vasco entrou novamente na briga pelo volante. Coisa que eu defendo aqui, o Vasco tem que entrar na briga, o Vasco tem que ganhar as disputas, o Vasco tem que trazer esses jogadores de uma vez por todas para dentro de São Januário. Então, a questão do Gustavo Cuéllar é realidade ainda dentro do clube. O Vasco quer muito esse jogador, é um jogador que agrada demais a torcida do Vasco e tomara que acerte logo para realmente acalmar os nossos ânimos, né? Não vou falar acalmar os ânimos dentro de São Januário, não. Acalmar os nossos ânimos, você que é tão vascaíno quanto eu, tá certo? Bom, agora eu vou falar sobre a relação da SAF com o Vasco, né? Porque hoje o Luiz Melo é o cara da SAF do Vasco aqui no Brasil, né? E é uma relação muito conturbada. Relação entre a SAF do Vasco vive um momento conturbado em meio à má campanha do clube no Campeonato Brasileiro, sabe? Ontem, sexta-feira, sabe, o time, enfim, houve uma conversa entre os dirigentes para essa reunião dessa semana. Teremos uma reunião essa semana. E é uma reunião que vai decidir muita coisa dentro do clube, sabe? Assim, tipo, o afastamento de dirigentes, de profissionais ligados ao futebol. A coisa realmente está pegando fogo, a coisa está séria. E tem que pensar assim, tem que ser sério, sabe? Se o time não vai bem no Campeonato Brasileiro, sabe, o ambiente fora de campo também está pior. Tá? A relação entre a SAF e o clube associativo vive um momento muito conturbado. Dias antes da reunião, o Conselho da Administração, com participação da cúpula da 777, marcada para a próxima quarta-feira, o dia da reunião. Há um grande distanciamento entre o clube e a gestão da SAF, com acusações das duas partes, chegando ao ponto de dirigentes do Vasco Associativo cogitar a pedir formalmente uma reunião e a demissão de Luiz Melo, CEO da SAF, entre diversas razões de insatisfação dos dirigentes do Vasco com o profissional. Há um entendimento que a falta de proatividade em pleno momento de crise no futebol e o dirigente não faz nada. Isso é fato, isso é sério, essa é a verdade. O cara não faz nada. Além de lideranças da SAF terem sido convocadas por membros do Conselho Deliberativo para prestarem, né, um esclarecimento com os dirigentes do Vasco, com pessoas ligadas ao Vasco, querendo respostas. Um cara que não faz nada, gente. Esse cara não faz nada na frente do Vasco. Sabe, esse cara não tem sentimento vascaíno. Eu falei sobre isso aqui. Nós temos um CEO flamenguista dentro do Vasco, um técnico que foi formado nas categorias de base do Flamengo, um diretor de futebol que torce para o Atlético Mineiro, para o Internacional, sei lá qual. O Abel Braga, com todo respeito, tem uma história linda no Vasco, mas é fluminense, ou seja, não tem sentimento nenhum do departamento de futebol inteiro do Vasco com a camisa do Vasco. E tem que ter sentimento. Exemplo disso, olha lá o Palmeiras. Gestão é profissional, mas a Leila Pereira torce para que time? Para o Palmeiras. Gestão profissional no Atlético Mineiro. Os caras lá, os milionários, torcem para quem? Para o Atlético. O nosso maior rival, o Flamengo, a mesma coisa. Por que no Vasco tem que ser diferente? Então não vem com esse mais. Não, porque o cara é profissional. Profissional de escambau. Antes de ser profissional, tem que ser vascaíno. Se não for Vasco, traz de fora. Traz de fora. Traz já, dos Estados Unidos, lá das bandas deles lá, e traz para cá.
e bota alguém inteligente do lado dele. Porque não dá, sabe? Então, é isso. E para terminar um assunto aqui, hoje o Vasco tem um jogo treino contra o Sampaio Correia. O Vasco vai usar esse jogo, sabe? Tipo assim, para de repente armar o time, montar um time para decidir, na verdade, a melhor escalação para enfrentar a equipe do Goiás quinta-feira no estádio de São Januário. Estaremos juntos nesse jogo também. Se inscreve, compartilha aí com todo mundo, vamos transmitir aqui, vamos com tudo, vamos para cima, porque juntos, né, nós somos mais fortes. Precisamos sair dessa situação e precisamos corrigir rotas. Está tudo errado dentro do Vasco. Então, espero que esse seja realmente um início aí de boas notícias, de bons fluidos dentro da nossa instituição, tá certo? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, sobe o like, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.